Nós vamos iniciar a nossa reflexão dessa noite lendo uma pequena história, chamada A Loja de Deus. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava A Loja de Deus. Entrei na loja e vi um anjo no balcão. Maravilhado, lhe perguntei: Santo anjo do Senhor, o que vendes? Ele me respondeu: todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, vidros de fé, bastante felicidade e sabedoria para mim e para toda a minha família. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? O anjo respondeu-me sorrindo: na loja de Deus não oferecemos frutos, apenas sementes. E aí nós vamos começar a nossa reflexão dessa noite, porque quando a gente vê, sobre a loja de Deus, que tudo é de graça, sabedoria, fé, perdão, todos nós queremos comprar. E na verdade a gente não precisa comprar. Está dentro de cada um de nós. O Pai, quando criou cada um de nós a sua imagem e semelhança, depositou isso tudo no coração de cada um de nós, para que a gente possa, nas nossas várias encarnações, evoluir e progredir. E aí, quem estava na reunião agora, no finalzinho da reunião da tarde, eu tive o privilégio de pegar o finalzinho, falando sobre isso, que às vezes a gente acha que por ser espírita, a gente está isento de muitas das dificuldades, com coisa que a gente coloca em prática ou que a gente aduba todas essas sementinhas que estão no nosso coração. E na verdade, todos nós somos chamados ao esforço de colocar em prática essas sementes e adubar essas sementes nos nossos corações. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então quando a gente fala da lei de progresso e de evolução, a gente vai encontrar no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando fala que nós fomos criados simples, nada possuímos além da oportunidade de evolução, que a todos foi dado igualmente. Então, nenhum de nós somos diferente um do outro, todos nós simples e ignorantes, porque nada sabemos em relação à criação, cabendo-nos pensar, desenvolver a inteligência e aprender através das próprias experiências. Então, quando ele fala de sermos simples e ignorantes, é assim, por nossos próprios méritos, conquistar nossa evolução, conforme nos prometeu Deus, nosso Pai. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes. Se hoje a gente vê algumas pessoas mais evoluídas, no sentido de menos sofrimento ou de passar melhor pelas tribulações da vida, com certeza são experiências que ela adquiriu, conhecimento que ela conseguiu colocar na prática diária dela para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais feliz. E às vezes quando a gente pensa nessa questão da lei do progresso, e a gente se vê muitas vezes diante de algumas dificuldades, a gente às vezes pergunta, por que a gente? Por que tanta dificuldade? Por que nós temos ainda, em alguns momentos, tantas dificuldades para resolver algumas coisas? E aí cada um de nós, lá no seu íntimo, sabe muito bem quais são essas lutas diárias que cada um de nós tem, procurando entender um pouco mais disso e como colocar esse conhecimento na nossa prática. Porque, na verdade, quando fala que na loja de Deus tudo é de graça, tudo o Pai nos concede, a única coisa que Ele nos pede é de colocar em prática esse conhecimento e essa fé, essa esperança, esse perdão que Ele deixou dentro dos nossos corações.
E aí por que então a gente tem tanta essa dificuldade ainda na hora de algumas decisões da nossa vida? E sempre pautando essas decisões nesse conhecimento. E não muitas vezes na nossa vontade. E eu acho que a nossa grande questão é pautar pela nossa vontade. E não por aquilo que deve ser muitas vezes o certo para a gente fazer. Não é? Então, por exemplo, tem algumas oportunidades que a gente está junto com algumas pessoas e a gente quer decidir por elas. E quando, na verdade, cada um de nós tem uma maneira de pensar sobre aquilo. Tem uma maneira de escolher se quer ou se não quer daquela forma. E a gente faz tudo para fazer as coisas da nossa maneira. A gente dá meia volta no mundo. Eu falo que tem uma pessoa que ela fala assim, que tem hora que a gente, quando conhece a outra pessoa, a gente fala assim, ó, passou a tarefa, mas fica ali do lado esperando para ver se vai fazer do jeitinho que acha que tem que ser feito. E não do jeito que a pessoa tem condição de fazer. E aí outro dia, a gente vai no nosso dia a dia, a gente vai pensando sobre isso. Aí eu falei com uma pessoa assim do meu grupo, falei assim, olha, hoje você podia conduzir a reunião. Que a gente divide, né, os nossos trabalhos. Você podia hoje conduzir a reunião. Ela falou assim, olha, Ayla, eu posso conduzir, mas do jeito que eu sei. Eu falei, só pode ser do jeito que você sabe. Ou seja, tipo assim, do meu jeito, talvez não seja do jeito que você acha que eu vou conduzir. Não é? Então, a gente vai vendo no nosso dia a dia como é que a gente tem retorno dessa nossa maneira de ser, né? Dessas nossas atitudes, dessa nossa maneira de ser. Então, na verdade, o que a gente vai pensar nessa noite de hoje é, quando a gente tem as nossas encarnações e as reencarnações necessárias, todas elas visam a gente conquistar os nossos méritos pelo nosso esforço próprio. Então, nós só vamos avançar, nós só vamos progredir se nós investirmos nessas mudanças que somente nós sabemos quais são. Nada nos será dado sem esforço. E até o nosso esforço é valorizado. Inclusive, outro dia eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa na Casa Espírita, né, na sexta-feira. Ele falou que o que mais o move na doutrina espírita é saber que o esforço dele é valorizado. Ou seja, tudo aquilo, então qualquer esforço que a gente fizer, e aí cada um de nós sabe quais são, tem o seu valor. Porque tem hora que a gente fala assim, mas isso é tão pequeno, né? Essa maneira de ser, por exemplo, a gente às vezes passa a não retrucar o que as pessoas falam, a não responder tudo que pergunta, e a gente acha que isso é pequeno. Mas em quantas oportunidades o fato da gente não retrucar, o fato da gente não falar, faz com que as coisas fluam melhor. Na hora de chamar a atenção, por exemplo, do filho, né, nas relações familiares, da gente saber a hora mais oportuna para isso, e a gente acha que não é agora que aconteceu, tem que ser agora. E muitas vezes a gente não tem o efeito desejado por isso. Então, na verdade, todos nós somos criados simples e ignorantes e vamos conquistar a nossa evolução com o nosso esforço próprio. Se esse é o destino de todos nós aqui na Terra, evoluir continuadamente em espírito e verdade, cumprindo tudo que está descrito na lei, amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo espírito, e ao próximo como a nós mesmos. Ser melhor que somos hoje, sermos homens de bem. Esse é o nosso objetivo maior do nosso progresso, da nossa evolução. Sermos melhor do que somos hoje. Sermos pessoas do bem. Então, essa é a nossa evolução. E aí a gente vai ver no livro, se esse é o destino de todos nós, porque é por isso a necessidade de encarnações dos espíritos. Por isso nós temos essas oportunidades como essa que nós estamos tendo agora, de estarmos vivendo essa oportunidade. E aí a gente vai ver no livro dos Espíritos, que fala o seguinte, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, na questão 132 do capítulo 2, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação,
para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visto ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, a cada uma dessas encarnações, de acordo com as moradas do Pai, a gente vai adquirir um instrumento que vai habitar esse espírito. A fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, fala aqui que o objetivo é chegar à perfeição. Sermos espíritos de luz. Darmos conta de colocar em prática o Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei maior. Então, esse é o nosso objetivo, de cada um de nós. E aí teremos quantas encarnações forem necessárias para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, cada um de nós tem uma trajetória. E aí na questão 133, pergunta assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Letra A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se ainda não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, e nem avaro, e nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, nesse finalzinho aqui, ele fala claro para nós o que ele chama de evolução. Não é? Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, a hora que eu conseguir entender e viver na prática o que o Pai e o Mestre Jesus nos recomenda, nós vamos conseguir sofrer menos, ter menos aflições. E não é porque somos espíritas que seremos diferentes nesse sentido. E muitas vezes a gente pensa isso, né? Olha, assim, tem hora que a pessoa fala assim: ah, fulano é espírita, ele entende disso. Entende disso? Uma coisa é você entender quando acontece com o outro. Outra coisa é você entender quando acontece com você. Quando não é com a gente, é uma beleza a gente recomendar, a gente acalmar as pessoas. Mas quando a gente sente, quando é vivido por nós, a gente sabe muito bem o tanto que é doído. E o tanto que a gente vai ter que se esforçar para progredir e passar por cima dessas experiências ou dessas necessidades para nos tornarmos pessoas melhores. E muitas dessas pessoas a gente olha assim, aparentemente, a gente olha, acho que a pessoa vive tão bem. Quando a gente aproxima, que a gente vai conversar um pouquinho com ela, a gente vê. Na verdade, ela até dá conta mesmo de viver bem, mas porque ela já evoluiu muito em relação àquelas experiências que ela vive. E a nossa grande questão hoje também é não muitas vezes valorizar aquilo que o outro sente. Tem hora que a gente fala assim: nossa, fulano, mas por isso que você está chateado? Uma coisa tão pequena. Né? Tem hora que a gente fala assim com as pessoas. Ah, mas você... E outra coisa que eu vejo disso também.
de fato, em muitas oportunidades, a pessoa não está errada quando ela fala assim com a gente. Que você já devia estar mais preparado para viver certas dificuldades. Eu acho que está certo. Porque tem coisas na nossa vida que, anos. Isso pensando só na vida presente. E a gente não tomou a solução, a gente não decidiu, a gente não fez os encaminhamentos que precisava. E aí, quando a gente se vê diante de algo grande, a gente, às vezes, quando a pessoa fala com a gente assim, você já podia resolver melhor, isso é verdade. Você não precisava de estar passando por essas dificuldades. Se você tivesse, no devido tempo, tomado as decisões necessárias. E aí a gente pensa também, não é? Qual foi esse momento? Será que eu tinha esse conhecimento que eu tinha hoje? Será que eu tinha o preparo necessário para dar conta de viver essas dificuldades? Mas certo é que não deixa de ser verdade, embora a gente não possa ser muito cruel com as pessoas, de exigir delas certas decisões quando ainda às vezes ela não dá conta de fazer isso. A gente às vezes tem que orientar mais, ter mais uma escuta com essa pessoa, o estudo, a gente buscar as obras da doutrina para a gente entender melhor, frequentar as atividades da casa. Quantos de nós, pelo aperto do dia a dia, na casa às vezes é o que a gente vê em pouco. E aqui é que a gente é lembrado todos os dias desse compromisso e desse esforço que a gente tem que fazer para a gente evoluir, para a gente progredir, para a gente ser pessoa melhor do que a gente é hoje. E tem hora que a gente fala assim, nossa, mas eu já estou tão bacana, eu já evoluí tanto. Aí a hora que acontece algumas coisinhas que a gente vê que a passada tem que ser mais larga, que a gente tem que se dedicar mais, a gente tem que esforçar mais. Então, nós vamos tentar nessa noite também pensar sobre isso. Quais as condições que o Pai nos dá para que a gente possa evoluir? Já que esse é o nosso destino, é isso que Ele quer para cada um de nós, seus filhos. Quais as condições que cada um de nós tem para evoluir? Quais as situações que a gente vive no dia a dia, ou algumas dessas situações, que a gente, se conseguir vivê-la na sua prática, ela vai nos garantir essa busca pela evolução. Quais as dificuldades que nós ainda encontramos que não permite que a gente evolua o tanto que a gente poderia? Qual a consequência de não buscarmos a evolução? Se nós estamos aqui para evoluir e para progredir, traz alguma implicação o fato da gente não evoluir, da gente não conseguir fazer as alterações, de sermos pessoas do bem, como nos recomenda? Que a gente pensa assim, será que até eu tenho consequências pelo simples fato de eu não evoluir? Então nós vamos ver. Então, as condições que o Pai nos concede para que torne possível essa nossa evolução. O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, lembrando de que somos lavradores do nosso destino e cabe-nos colher conforme tivermos semeado. Então, tudo aquilo que semearmos, colheremos. Não é? Então, esse é um aspecto importante. E quando a gente fala de livre-arbítrio, tem hora que a gente pensa assim, será que em todas as condições eu tenho essa liberdade de escolher? Tem hora que a gente se depara com algumas situações do dia a dia que a gente fica um pouco nessa dúvida. Será que é dessa forma mesmo? Eu tenho essa liberdade de escolher? E a gente não pode ter dúvida sobre isso. E às vezes a gente ainda tenta falar assim, não, foi fulano que me recomendou, ciclano que me aconselhou. A gente às vezes tenta tirar o nosso da reta, né? Assim, nos aliviar um pouquinho de por que a gente às vezes não decide, não faz do jeito que a gente pensou. Mas esse livre-arbítrio é a nossa liberdade que nós temos, afinal nós não somos máquina, né? Nós somos ser inteligente, que temos gravados em nós todo o conhecimento da doutrina, do Evangelho de Jesus. A vontade própria. Quero ou não quero fazer aquilo?
Tem hora que a gente faz e fala assim, não devia ter feito. Por que a gente não pensa antes um pouquinho, né? Mesmo que a gente procure, às vezes, uma leitura que possa nos ajudar, conversar com alguém que possa. Então, na hora da gente escolher fazer ou não, é nossa decisão. Mesmo que a pessoa fale conosco, a gente, às vezes, toma a decisão de fazer e faz o contrário do que ela falou. Porque, às vezes, eu não tenho vontade. Os desdobramentos daquela minha decisão, eu não quero assumir. As responsabilidades daquela decisão, eu não quero assumir. Por isso que muitas vezes vem em forma de dor e de sofrimento, porque a gente não faz ou toma a decisão sem pensar nas consequências daquilo, do que a gente tomou como decisão. A capacidade de pensar e de agir nos responsabiliza pelos resultados. Quem mais conhece a verdade, mais será cobrado. Para os mais ignorantes, que não conhecem a verdade, mais a justiça de Deus é misericordiosa. Então, quanto mais eu souber, quanto mais conhecimento eu tiver, mais vou ser cobrado. Porque está certo, né? Assim, se eu tenho conhecimento, se eu conheço, qual é a minha dificuldade de fazer na prática? Livre-arbítrio, vontade própria, que às vezes a gente não tem. E aí a gente se depara então com algumas situações que a gente não entende muito bem por que a gente está passando por elas, mas quando a gente reflete bem, a gente consegue dar conta de por que ela ainda persiste na nossa vida. A outra condição, a lei do amor, da justiça e da caridade gravada em nossa consciência, que pode então balizar as nossas ações e indicar o certo e o errado. E também nós então sabemos disso, né? A cada época, a cada faixa etária, de acordo com a necessidade do espírito, o discernimento necessário, né? Do que é o certo, do que é o errado. Então, se nós temos gravada a lei do amor, da justiça e da caridade, na hora da gente agir, a gente precisava colocar em prática esse conhecimento que a gente tem. E quando a gente fala de caridade, quando a gente chega aqui na casa no Marta, né, a gente tem essa frase aqui em cima, o que a gente entende por caridade? Benevolência para com todos, estima, afeto, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, será que eu sou uma pessoa que vivo a caridade? Que toda a minha vida é pautada por esse conhecimento do que seja caridade, que está gravado na nossa consciência, e a hora que a gente desvia disso, a gente consegue perceber e as consequências disso na nossa vida? Para viver os mandamentos divinos, temos que construir uma consciência esclarecida de que somente com a caridade, fraternidade, solidariedade, de serviço ao próximo, nossa evolução ocorrerá. Então, quando fala da solidariedade, da fraternidade, porque são laços que nos unem nestas e em outras vidas. Então, será que a gente tem essa consciência de que tudo aquilo que eu fizer de bom me acompanhará? Me será útil nas existências que virão? Porque aí, se eu tiver essa certeza, eu consigo apressar o passo. Eu consigo tomar as decisões de ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, de pautar a minha vida em ações que me tornam uma pessoa melhor do que eu sou. Só iremos despertar para esse sentimento quando nos reeducarmos, nos renovarmos, compreender o porquê da vida, o porquê das desigualdades, do sofrimento, da morte e das transformações. Será que eu tenho clareza disso? Eu entendo isso aqui? Ó? Será que com o conhecimento que eu tenho da doutrina hoje, ela me esclarece isso tudo aqui? Ó? Eu tenho convicção de que se eu me reeducar, me renovar,
se eu entendo o porquê das desigualdades, por que o sofrimento às vezes chega, por que a necessidade da morte e das transformações, será que isso me faz uma pessoa melhor? Viver melhor, já que eu tenho este conhecimento? Quais as situações que a gente vive no dia a dia que pode mostrar para a gente se a gente já evoluiu ou não? Aí eu encontrei no livro Sol nas Almas, do Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, ele fala de algumas situações para a gente ver se a gente já está evoluindo mesmo, né? Se a gente está progredindo. Vamos ver que situações que ele traz para a gente. Alguém falou mal de ti? Perdoa. E além de perdoar, aproveita a lição. Alguém te feriu? Abençoa esse alguém. Se agiu assim, não sabe o que fez. Será que a gente pensa nisso? Não é? Divulga o mal que alguém te fez? Disciplina-te. Nunca mais faças isso. Será que é assim que a gente age? Alguém falou mal divulga o mal que alguém te fez? Eu só ouço, fico caladinho, não comento nada com ninguém. Ou na primeira oportunidade que tem, eu estou colocando aquele fato. Demonstras mágoa para com alguém? Domina-te. Não lhe dê satisfações prejudiciais. Ajuda esse alguém e passa adiante, exemplificando o amor fraternal. Porque a gente não lembra, né? Porque aonde tem dificuldade, é preciso de amor. E às vezes a gente não quer. A gente ainda não tem nós ainda não temos esse esforço, essa atitude de deixar as coisas passarem, de entender por que daquela dificuldade com a gente. Tens insônia, pensando mentalmente o caso que te aborrece? Para você ver, tirar o nosso sono. Vigia. Pensa o menos possível no mal que outrem te fez. Para que ficar ruminando, né? E se a gente não cuidar, é quase que natural. Outro dia eu estava observando, que a gente de vez em quando procura observar essas coisas, né? Para a gente poder aprender. Outro dia eu estava observando, mas eu estava assim, aconteceu um fato, mas aquele me alterou tanto, eu sentia assim um calor no rosto. Na hora assim que aconteceu, subiu aquele calor no rosto. Aí a gente consegue entender por quê, né? Por que será que aconteceu isso, né? Será que eu encarei com naturalidade o ocorrido? Será que precisava sobressaltar tanto assim para deixar a gente tão alterado? Mesmo que ninguém perceba, né? Porque nem sempre quando a gente tem essas atitudes as pessoas percebem muito não. Mas se a gente estiver vigilante, a gente sabe direitinho que aquilo ainda está mexendo com a gente, que a gente não conseguiu dar conta daquela dificuldade. Não cogitas de reconciliação? Pondera. Concilia-te na primeira oportunidade com todos aqueles que te ofenderam, mostrando a iniciativa da boa vontade, sem orgulho e sem bajulação. Então, muitas vezes, a gente quer uma reaproximação da pessoa, mas a gente quer falar para ela que perdoou, que está tudo certo. A gente não consegue fazer isso só demonstrando uma atitude mais fraterna, mais próxima, né? Dizes perdoar e não queres mais ver o que te feriram? Reconsidera. Perdoamos não só com sentimentos, mas também com ações, transformando-nos em colaboradores. Olha que bacana. A gente ser colaborador de alguém que não tem muito afinidade conosco. É fácil. Mas é bacana. Quando você dá conta. É claro, gente, que a gente tem que fazer isso desprovido, né? Porque tem hora que a gente dá conta de fazer assim, mas depois a gente fica esperando a oportunidade para cobrar. Então não adiantou nada. Não é? Porque a gente às vezes dá conta de fazer, de ser colaborador, junto a uma pessoa que às vezes não
nos quer muito bem. Mas nem sempre a gente dá conta de fazer isso. Queres esquecer sem perdoar? Reflete. Perdoa incondicionalmente aqui e agora. Uma restrição que imponhas é nuvem para o futuro, cujos pormenores desconhecemos. Isso é verdade. Tem hora que as pessoas são tão assim, próximas da gente, a gente podia estar junto com elas numa caminhada, e a gente às vezes não deu um pingo de importância, às vezes, para aquela amizade, para estar junto com aquela pessoa. E a gente não sabe por quê, porque tem hora que a gente pergunta, né? Por que será que isso não aconteceu? Por que eu não me dei essa oportunidade de estar junto com algumas pessoas que hoje eu reconheço que são pessoas bacanas, que são pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente, e a gente às vezes deixa passar. Afirmas que perdoarás amanhã? Medita. Perdoa tão depressa quanto possível, aproveitando o dia que passa, e ainda esta noite o teu sono será mais tranquilo. Não te sentes com força de perdoar? Ora, a providência divina dar-te-á energias novas, com que possas plantar humildade no coração e maturidade no espírito. Mentalizas a vingança? Repara. Ódio é suplício que impomos a nós próprios. Perdão é alegria e amizade que partem de nós para o fortalecimento da alegria e da amizade. Alguém te não entende a mensagem de reaproximação e bondade? Acalma-te. Se esse alguém permanece inabordável e irredutível, serena consciência e aguarda confiante, servindo sempre. Então tem hora que a gente até serena mesmo, mas servindo, a gente às vezes tem muita dificuldade de estar com aquela pessoa. Então a gente vê nessa sutileza, né, dessas colocações que é colocada aqui, que na verdade quando a gente fala da nossa evolução e do nosso progresso, nós temos um caminho muito grande a percorrer. E a gente está aqui para isso, né? A gente participa das atividades da casa, a gente procura esse conhecimento para a gente entender como que a gente pode evoluir mais rapidamente. Como é que eu posso agilizar os meus passos na busca dessa evolução e desse progresso? Porque, na verdade, quando a gente pensa, né? Igual a gente viu essas situações que a gente vê aqui nesse livro, são situações do nosso dia a dia, cotidianas nossas, no convívio com as outras pessoas, e que a gente às vezes observa pouco isso. A gente às vezes, pelo ritmo da vida hoje, tudo muito corrido, eu falo que é uma fazeção sem fim, muita fazeção. Eu falei outro dia, estou cansada de fazeção. Aí eu falei assim, como será que é não ter fazeção? Então, assim, uma coisa que está me incomodando demais é fazeção. Aí, agora, eu estou querendo identificar o que para mim é fazeção, para ver se eu consigo cortar essa fazeção, porque aí toma o tempo da gente, uma coisa impressionante fazeção. E essa mídia desenfreada também, eu falei que agora é outro problema, porque antigamente a pessoa que te mandava e-mail, que você agendava com ela te mandava e-mail, você fazia. Agora não, a pessoa que te manda e-mail não é a prioridade, não é quem está lá no WhatsApp, está assim, ó, você está online e não responde, ainda fala assim com a gente. Gente, mas é muito engraçado isso. Você está online e não responde. Ué? Gente, até isso agora nós vamos ter que dar conta. E aí, eu acho muito engraçado. Fico olhando a gente nessa vida de hoje, né? E aí falei, gente, sabe quais as prioridades da nossa vida hoje, nesse ritmo de vida que a gente está vivendo? Então a gente tem que ter muita serenidade mesmo, buscar muito o equilíbrio emocional, né, para a gente poder dar conta de encarar essas realidades. Porque tem hora que a pessoa fala assim, isso aí eu já não estou dando conta, isso aqui eu já abandonei, eu não mexo com isso mais não, WhatsApp não mexo mais. Aí eu falo assim, pois é, não mexe nem com isso, nem com e-mail, nem com nada, porque não responde. E a nossa questão de comunicação, ela está num ritmo muito grande também, né? Então, o que está me incomodando mesmo agora é fazeção. Então, agora eu vou me debruçar sobre o que é essa fazeção para poder ver se a gente passa para frente, que não tem condição. E aí, para a gente poder ter essa evolução, para a gente progredir, a gente vai ver que a chave para esse nosso progresso espiritual é conhecer a gente mesmo.
O que é prioridade para mim? Prioridade para mim é ser uma pessoa melhor mesmo? O que eu estou fazendo para isso? E aonde que eu estou mexendo para ter esse equilíbrio? E tem hora que a gente fica assim tão desligado das coisas, né? Hoje mesmo a mamãe foi à igreja, depois ela foi almoçar na casa de uma tia e chegou mais tarde. Aí eu achei que ela... E eu enfurnada lá dentro do quarto, mexendo no computador. Aí ela chegou perto de mim e falou assim: ô minha filha, eu fui lá passear um pouquinho, porque tinha muito tempo que eu não ia na casa de sua tia. Ou seja, ela achou que eu estava lá enfurnada, não fui conversar com ela nem um pouquinho, que eu fiquei chateada, porque ela foi almoçar. Gente, vê se pode. Eu estava enfurnada porque é de trabalho até na tampa, para começar a semana. Aí vi aquele jeitinho dela, sabe? Falando assim, falou, minha filha, que era, assim, que era dócil, sabe? Pegando assim, ó. E aí a gente vê, né? Como é que a gente é. Aí falei assim, vou lá no Marta, que eu estava saindo para vir falar. A hora que eu voltar, vou ter que me ver com ela, porque já pensou ela pensar isso? E a gente tem tempo para isso, gente, no dia a dia. Se a gente fez essa vida desenfreada, se a gente não observar, a gente não olha, não. Eu tenho um grupo que eu trabalho com ele, que é assim, você senta numa mesinha para conversar, toda hora chega alguém assim, a pessoa já entra no meio da conversa, aí começa as conversas tudo paralelas, você está numa reunião, você não consegue terminar a reunião, você não consegue encaminhar as coisas. Eu falei com ele assim, olha, nessas mesas aqui de frente que todo mundo chega, nós não vamos reunir mais não. Porque a gente não respeita as outras pessoas e a gente já chega falando com a pessoa, não pede licença também não. Então assim, aí, será que isso que é a vida moderna? Será que é isso que é respeitar as pessoas? Será que é essa evolução que a gente está querendo? Então, espera um pouquinho, para a gente conhecer a gente mesmo, né? O que fiz contra Deus, contra as leis divinas? O que fiz contra o próximo? O que fiz contra eu mesmo? Porque isso aqui também é importante. Às vezes a gente tem uma dificuldade com a gente de muito tempo, mas se a gente também não se der a oportunidade, as coisas não vão mudar. Se a gente ficar preso àquilo que aconteceu, a gente precisa também se perdoar, para a gente poder dar oportunidade de novos acontecimentos na nossa vida, da gente ser pessoa melhor, não é? As dificuldades, olha lá. O que às vezes nos leva ou dificulta a nossa evolução? Orgulho, vaidade, arrogância, falta de tempo, gostar da gente mesmo. Tem hora que a gente não prioriza a gente, prioriza tudo, menos a gente. O que a gente precisa fazer? Então são essas dificuldades. E tem hora que a gente olha assim, mas eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não sou uma pessoa arrogante. Será que não? Como é que a gente é no nosso dia a dia? Quando a pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, que não é do jeito que a gente queria, como é que eu reajo? Ah, você reage tão mansinho. Reajo assim. A gente dá meia volta para fazer a coisa do jeito que é. Outro dia eu estava assistindo um programa, a menina falou assim, ó, a gente quer que as pessoas gostem da gente como a gente é. Se é preciso mudar, a gente muda. Achei bacana. Então, se é preciso mudar, a gente muda. Será que a gente muda? Então, tá aí. As consequências, a dor. Quando a gente não evolui, quando a gente não progride. A gente não retrograda, né? A gente não deixa no patamar que a gente está. Mas a gente não avança, a gente não progride. E aí surge a dor, que a gente às vezes não entende por que ela vem. Ela vem porque a gente não dá conta de fazer aquelas melhorias, de usar o livre-arbítrio, da gente ter a capacidade de analisar a caridade na nossa vida. Se eu sou uma pessoa mais fraterna, em que eu estou buscando me esforçar para ser uma pessoa melhor? Então a dor aparece em decorrência disso, desse desequilíbrio das leis divinas, daquilo que o Evangelho nos recomenda. E não é por ser espírita ou não, que isso é diferente. Se eu sou uma pessoa que ainda não tem esse equilíbrio, não tem esse ajuste com a lei divina, eu vou sofrer da mesma maneira que as outras pessoas. Porque o que a gente tem no Espiritismo é mais esclarecimento de por que é necessário a gente evoluir e progredir. É para isso que nós estamos aqui. Todos nós viemos aqui para ser felizes. Todos.
E para a gente atingir a felicidade, o Evangelho nos fala como? Que é harmonizar com a lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É essa que deve balizar a nossa vida. E aí, para a gente encerrar, a gente lembrar um texto chamado Sem Adiamentos. Não são fáceis as batalhas travadas no íntimo, mas Jesus não prometeu facilidades. Os desafios que se multiplicam constituem a grande prova através do qual nos recuperamos dos delitos graves contra nós mesmos, o nosso próximo e a sociedade. Agora é o grande instante de decisão. Já compreendemos juntos que os denominados dois mundos são apenas um mundo com vibrações diferentes. Estão perfeitamente integrados no objetivo de construir um mundo melhor e fazer feliz a criatura humana. Demos-nos as mãos unidos para que demonstremos que as nossas pequenas diferenças de opinião são insuficientes para superar a identificação dos nossos propósitos nos paradigmas doutrinários em que firmamos os ideais. Não revidar por mal, não desperdiçar o tempo nas discussões infrutíferas das vaidades humanas, utilizar esse patrimônio da edificação do reino de Deus em nós mesmos, são as antigas novas diretrizes que nos conduzirão ao ao destino que buscamos. Na ampulheta das horas, o tempo continua inexorável, sem tempo para adiamentos. Vigiai, orando e amai servindo. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, filho das almas. É a súplica que faz o servidor, o mínimo e paternal de sempre. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos mostre como evoluir mais rapidamente para ser o espírito de luz que todos nós seremos. Que assim seja.